Bem, no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre todo o sofrimento que eu passei dentro da religião evangélica. Vídeo polêmico, mas necessário, porque eu sei que muita gente passa pela mesma coisa. E aí eu gostaria de trazer à tona para que as pessoas possam, sei lá, acordar, despertar e quem sabe até sair do meio, se estiver fazendo mal a elas. Se não, tudo bem, continue. Afinal, algumas pessoas precisam de uma religião, precisam de muleta para caminhar. Vem com Tio Fera que nós vamos analisar este tema. Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada, dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Gente, quando eu cheguei na religião evangélica, eu cheguei muito novo, eu tinha 12 para 13 anos, e aí começou toda a tortura, todo o inferno. Por quê? Eu estava no início da adolescência, estava me descobrindo, então a minha sexualidade ainda não estava totalmente encaixada, digamos assim. Eu não estava meio que sabendo ainda o que eu era, se eu era homossexual, se eu era hétero, o que eu seria. E aí eu fui forçado a ser o que os crentes queriam. Eu recebia aulas de como ser hétero, como sentar, como me comportar. E foi um período bem complicado. Eu lembro que eu ia na casa dos irmãos, e aí eles simplesmente ficavam dizendo: senta direito, fala assim, não senta assim. Não, e aí você vai sendo meio que controlado. E aí começa todo o inferno, né? Depois eu cresci, saí da religião e voltei um tempo depois. Voltei muito pela culpa. A culpa que colocavam, né? O terror psicológico. E você vai para o inferno se você não estiver lá dentro. E aí você acaba voltando. E aí quando eu voltei, mais uma vez, a implicância por causa da minha sexualidade, que é algo que não muda. Ela vem com você e morre com você. Não existe essa de ex-gay. Ai, fulano deixou de ser gay. Ai, mas fulano casou com uma mulher. Eu acredito que está se forçando, porque nunca rolou comigo. Mas enfim, tentaram vários tipos de transformação. E aí colocaram vários tipos de coisa para que eu pudesse me transformar, sabe? Tipo terapia. Só que não era terapia com terapeuta, era terapia com pastores, com crentes. Queriam me dopar, queriam me dar remédio. Daí você tira. Muito complicado. Primeiro que você pode matar uma pessoa se fizer esse tratamento errado, né? E aí foi quando eu comecei a piorar. Até porque teve um período que eu estava dentro da igreja, num culto no domingo, e aí eu vi o pastor simplesmente virar para todo mundo no meio do culto e dizer: se vocês verem Alexandre passando a mão no cabelo é para dar um tapa, porque estamos disciplinando ele. Ou seja, agressão, tudo isso eu passei lá dentro. E aí eu fui sofrendo cada vez mais. Eu lembro que eu cheguei uma vez no aniversário de uma pastora e aí começou as piadas, porque eu estava acima do peso também. Eu comecei a engordar, eu comecei a criar compulsão alimentar, eu comecei a criar compulsão por sexo, eu comecei a me deteriorar, digamos assim. A minha mente começou a se ferrar. Eu comecei a ter crises de depressão cada vez mais constantes. Eu comecei a ficar muito ansioso. E também tinha aquela questão, né? Que você vai escutando piadas do tipo: ai, mas você tá acima do... Como se fosse, sabe, um problema. Quer dizer, pessoas gordas não podem frequentar a igreja, entende? É todo um preconceito e tal. E aí eu lembro de
episódios que você vê pessoas com piadinha, pessoas me imitando e rindo. Eu lembro que eu fui evangelizar e quando eu voltei estava todo mundo rindo e a piada era eu. E aí estavam os irmãos junto com o pastor, rindo, me imitando, a forma como eu cantava, a forma como eu me comportava. E sempre foi um incômodo, porque a religião evangélica é altamente homofóbica. Ela tem preconceito contra homossexuais, só que ela não admite que é feio e porque é crime, né? Mas hoje, sabendo disso, eu teria feito diferente. Eu teria filmado toda a palhaçada, teria processado. Eu teria botado muita gente na cadeia. Que é o que você deve fazer se você passa pela mesma coisa. As pessoas precisam saber que é crime e que elas não podem usar da religião para tentar justificar o crime. E aí eu passei por muitas coisas. As pessoas se incomodavam até com o que eu postava nas minhas redes sociais. Eu lembro que uma vez um pastor me chamou para conversar porque eu fiz um vídeo no YouTube falando sobre suruba. Mas eu não participei da suruba, eu falei sobre o tema, sobre o assunto. E ele disse que eu tinha 24 horas para pagar o conteúdo, ou seja, ele estava mandando, me obrigando a modificar o meu conteúdo, se metendo no que eu posto. Isso, detalhe, ele sem pagar a minha internet, sem pagar nada meu, nem a câmera, nem a internet, nem nada, e queria se meter na minha vida. Aí os crentes também ficavam se metendo no que eu postava no Facebook e no Instagram. Olha, eu vi uma foto sua assim, olha, não sei o que. Era um inferno. E aí eu fui seguindo, tentando, porque eu tenho um amor por Deus. E eu queria continuar, queria tentar, queria permanecer, até porque eles sempre eles vêm com aquela desculpa. Ah, se você saiu é porque você nunca olhou para Cristo, você olhava para os homens, para as pessoas. É complicado. Mas enfim, e aí eu continuava lá dentro. Tinham momentos bons, mas eram muito raros. E cada vez estava ficando mais raro ainda. Até que eu comecei a sentir um incômodo muito grande de estar lá dentro. Eu chegava e era muita briga, porque eu batia de frente, porque eu não me calo, porque eu falo mesmo. E eu fui vendo as coisas erradas, fui colocando, as pessoas não mudavam, não consertavam, pelo contrário, diziam que eu é que estava com mimimi, com frescura. Mas quando eu denunciava na internet, no instante o pastor ligava e dizia: por favor, tire da internet isso agora. Eu dizia: não. Agora eu digo: não vou tirar. Eles que arquem com as consequências. Enfim, quando você se depara com uma situação dessas assim, e você não toma atitude, a tua vida vira um inferno. Então, eu comecei a perceber que não adiantava ter medo de ir para o inferno se a minha vida já era um inferno. E aí eu vi que estava cada vez pior. Foi quando eu pensei em me matar, e aí eu disse: não, chega, eu tenho que sair desse ambiente tóxico, se eu quiser me tratar. Foi quando eu conheci um terapeuta, um psicólogo de verdade, que simplesmente conversou comigo, e aí me ajudou a me encontrar, me ajudou a clarear minha mente, me tirou daquela situação da depressão, e aí eu realmente disse: eu não quero mais isso para minha vida. Eu não quero pertencer a uma religião que detona com a minha saúde mental. Eu não quero pertencer a uma religião que não aceita que eu seja eu. Eu preciso fingir ser alguém que eu não sou para agradar um bando de gente hipócrita. Eu não quero, até porque eu vi que era muita hipocrisia. Quando você chega com dinheiro, por exemplo, para o dízimo e para a oferta, eles estão cagando, não está nem aí para a tua sexualidade. Aí quando você não entra com dinheiro, aí começa. Então tem toda uma burocracia, tem toda uma... é nojento o negócio. Então eu decidi. Foi na pandemia, as igrejas fecharam, a gente não podia mais participar de cultos presenciais.
E aí eu disse, é a hora de pular fora. É hora de não mais voltar. Porque eu vi que mesmo na pandemia, mesmo em casa, recebendo o auxílio sem poder trabalhar, os pastores cobravam o dízimo. Botava até QR Code na tela para você fazer por Pix. E eu perguntei a um pastor, pastor, estamos na pandemia, por que a gente não abre a igreja e coloca à disposição das pessoas, da população, um computador, cada um vai com o seu notebook para fazer o cadastro das pessoas para receber o auxílio emergencial, para que as pessoas possam fazer. Aí o pastor disse, não podemos, eu não tenho nada a ver com isso, cada um que se vire. E foi dali que eu decidi pular fora, porque eu vi que esse tipo de religião serve mais a Satanás do que a Deus. E continuar lá dentro já é a prévia do inferno. Bem, galera, isso é um resumo, porque se eu for ficar contando detalhe por detalhe, detalhe por detalhe, dá uma série da Netflix. Então é um resumo básico do que eu passei lá dentro. Espero ter sido útil para alguém. E se você passa pela mesma coisa, denuncie. Filme e entre com uma ação. Procure o Ministério Público, procure um advogado, procure a Defensoria Pública, procure a polícia e denuncie. Porque homofobia é crime. E os homofóbicos não passarão. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo do Tio Fera. Fui.